Conheci ele no Tinder. Perfil bonito, simpático, cheio de elogios, parecia alguém legal. A conversa fluiu fácil e em poucos dias marcamos de sair. Foi tudo ótimo, gentil, cheiroso, atencioso. Mas eu mal sabia que aquele jantar ia ser o início do pior pesadelo da minha vida. Depois do primeiro encontro, a gente passou a se ver quase todo dia. Ele sempre dizia que gostava de ficar perto, que tinha sido difícil encontrar alguém como eu. No começo, eu achei fofo. Ele me buscava no trabalho, levava lanche na portaria, mandava mensagem de bom dia e boa noite. Mas em pouco tempo começou a aparecer demais. Quando eu não respondia na hora, ele mandava várias interrogações. Uma vez, em menos de 20 minutos, tinham 12 mensagens dele no meu celular. Comecei a sentir um peso, mas tentava relevar. Me convencia de que ele só era intenso. Até meus amigos comentaram que ele parecia grudar demais. Só que quando eu dizia que ia sair com alguém, ele sempre arrumava um jeito de dar um jeito de aparecer também. Dizia que era coincidência, mas não parecia coincidência. E aquilo já estava começando a me dar um certo medo. As coisas começaram a ficar ainda mais estranhas quando ele começou a comentar sobre tudo que eu curtia nas redes. Se eu dava like numa foto antiga de algum amigo, ele perguntava o motivo. Uma vez falou com todas as letras que não gostava que eu seguisse homens que postavam fotos sem camisa. Disse que era desrespeitoso com ele. Eu ri, achei exagero, mas ele ficou sério. Disse que se eu realmente gostasse dele, não teria problema em apagar alguns contatos sem importância. Aquilo me incomodou. A conversa virou uma discussão. E na manhã seguinte, ele apareceu na frente da minha casa com café, como se nada tivesse acontecido. Fingiu que estava tudo bem. Eu aceitei o café, mas por dentro eu já estava desconfiada. Passei a sentir que ele sabia demais. Sabia onde eu estava, com quem, o que eu fazia. Só que eu nunca tinha passado meu endereço completo para ele. Depois daquele dia, comecei a me afastar. Passei a responder menos, inventar que estava ocupada, que ia viajar, mas ele sempre dava um jeito de aparecer. Uma vez, eu estava no mercado com uma amiga e ele surgiu do nada no mesmo corredor. Disse que estava só passando por ali. Aquilo me deixou gelada. Não falei nada na hora, mas quando cheguei em casa, tranquei tudo. Bati o olho nas mensagens e vi que ele tinha mandado uma foto minha tirada de longe no estacionamento. A legenda era: linda até de moletom. Naquele momento, decidi terminar. Esperei ele me ligar à noite, como sempre fazia, e fui direta. Disse que não estava confortável, que queria encerrar aquilo. No começo ele ficou em silêncio. Depois começou a rir. Uma risada seca, sem graça. Disse que eu não sabia com quem estava lidando, que ninguém jogava ele fora assim, e desligou. Na madrugada acordei com o som do portão abrindo. O trinco do portão da frente é barulhento, e eu reconheci o som na hora. Fiquei paralisada. Fui andando devagar até a janela da sala, com as luzes apagadas. Quando olhei pela fresta da cortina, vi ele parado na frente da porta, como se estivesse esperando eu abrir. Não tocava a campainha, não chamava. Só ficou ali, em silêncio, encarando a porta, sem se mexer. Eu não consegui me mexer. Fiquei só ali, com a mão na cortina e o coração disparado. Ele ainda estava na porta, parado. Só que aí ele começou a mexer na maçaneta, devagar, como se tivesse certeza de que podia entrar. Eu tinha trancado, ou achava que tinha. Mas no segundo seguinte ouvi o barulho da porta destravando. A fechadura girando de verdade. Ele tinha uma chave. Eu não sei como, mas ele tinha. Corri para o quarto, fechei a porta e encostei com o corpo. Liguei para o 190 tremendo. Mal conseguia explicar o que estava acontecendo. Só falava: tem um cara tentando entrar, ele está aqui dentro. Do outro lado, a atendente tentava me acalmar e pediu para eu ficar na linha. Enquanto isso, ouvia passos na sala. Passos pesados, lentos. E ele falando baixo, como se conversasse sozinho. Dizia coisas tipo: ela não aprende e a gente podia ter dado certo. Depois de uns minutos, silêncio. Só o barulho da minha respiração e do meu coração disparado. Quando a polícia chegou, ele não estava mais lá. Mas a porta estava aberta. No sofá tinha uma foto minha impressa. Uma que eu nunca postei em lugar nenhum. Estava com a mesma roupa da noite do nosso primeiro encontro. Levei a foto para a delegacia. Fiz o boletim. Eles disseram que sem flagrante não podiam fazer muita coisa.
Mudei a fechadura, comprei tranca extra e dormi com faca na gaveta por semanas. Até hoje eu não sei como ele conseguiu aquela chave, nem a foto, nem como desapareceu tão rápido. Depois daquela noite nunca mais vi ele pessoalmente, mas às vezes recebo mensagens estranhas de números aleatórios, tipo, passa menos tempo na varanda ou te vi hoje, continua linda. Bloqueio todos, mas sempre aparece outro. Já troquei de celular, desativei todas as redes por um tempo, mas parece que ele sempre dá um jeito de saber por onde ando. O que mais me atormenta até hoje é que eu nunca descobri como ele conseguiu aquela chave. Eu morava sozinha, nunca tinha deixado uma cópia com ninguém, nem com ele. Pensei se podia ser da antiga moradora, mas mesmo assim, por que ele teria acesso a isso? Até hoje, toda vez que chego em casa, olho para ver se a porta tá do jeito que deixei e confiro 3 vezes antes de dormir. Não sei se ele ainda tá por perto ou se só gosta de me fazer sentir que tá. Mas uma coisa é certa, depois dele, eu nunca mais usei aquele aplicativo. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Nunca fui muito de usar aplicativo de namoro, mas aquele dia eu estava meio para baixo e resolvi dar uma chance. Combinei com uma mulher chamada Lia, que parecia gente boa, bonita, simpática, papo direto. No mesmo dia, ela me chamou para dar uma volta de carro. E eu fui. A gente combinou dela me buscar num mercadinho perto da minha casa, que fecha cedo e costuma ficar bem vazio à noite. Quando cheguei, ela já estava lá, encostada no carro com os braços cruzados. Me deu um meio sorriso, desses que a pessoa parece esconder alguma coisa. Era mais bonita do que nas fotos, mas tinha um olhar que eu não soube decifrar. Cabelo preso num coque bagunçado, jaqueta jeans e uma presença forte. Me cumprimentou com um "entra aí" e já voltou para o banco do motorista. Nem perguntou nada, só disse: "Tô com vontade de dirigir por aí, sentir o vento." Entrei no carro meio no embalo. O sedã preto estava limpo, painel brilhando, cheiro de perfume forte, meio enjoativo. Ela ligou o som e saiu dirigindo sem dizer para onde ia. E eu, por algum motivo, fui junto, tentando acompanhar o clima estranho, mas curioso. A gente foi saindo do bairro e pegando umas ruas mais afastadas. No começo, parecia só um rolê aleatório mesmo. Ela falava pouco, só dava umas risadas curtas e fazia umas perguntas soltas, tipo se eu morava sozinho, se meus pais ainda eram vivos, se alguém sabia que eu tinha saído com ela. Eu respondi tudo meio sem pensar, achando que era só curiosidade estranha. Mas aí reparei que ela começou a ignorar os retornos, as saídas principais. Quando perguntei para onde a gente estava indo, ela soltou um "relaxa, já tô virando ali", mas não virou. Continuou em frente. O carro passou da zona urbana e entrou numa estrada de chão. O sinal do celular caiu pouco depois. Tentei disfarçar o incômodo, mas fiquei tenso. Ela aumentou o som e ficou batucando no volante como se estivesse se divertindo. E eu, calado, fingindo que estava tudo bem, mas sentindo algo errado. Depois de uns 10 minutos naquela estrada de terra, tudo ficou mais esquisito. A paisagem era só mato dos dois lados, sem iluminação nenhuma. A única luz era do farol do carro. Tentei puxar assunto, perguntar de novo para onde a gente estava indo, mas ela não respondia direito. Só dizia: "Calma, tá chegando." "Chegando onde?" O carro diminuiu a velocidade e virou numa estradinha ainda mais apertada, cercada de árvores. Lá na frente, vi 2 caras parados no escuro. Eles estavam no meio do caminho como se estivessem esperando. Um deles acenou e ela respondeu com o farol alto. Nessa hora eu travei. Perguntei o que era aquilo e ela só falou: "Fica quieto." Tentei abrir a porta, mas ela tinha travado. O carro parou de vez. E os caras vieram andando na nossa direção, um deles já tirando alguma coisa da cintura. Eu percebi que tinha caído numa armadilha. E estava sozinho no meio do nada, sem sinal, sem ninguém para ver ou ouvir nada. Quando ela desligou o carro, olhou para mim com um sorriso sem graça. "Desculpa aí, tá?" Foi a última coisa que ela disse antes de sair e deixar a porta do motorista aberta. Quando ela saiu do carro e se afastou, um dos caras veio direto na minha porta mandando eu descer. O outro ficou mais atrás, vigiando. Eu ainda tentei argumentar, perguntar o que estava acontecendo, mas o cara nem deixou eu terminar a frase.
Abriu a porta com força e me puxou para fora. Caí no chão, bati o braço e senti a dor na hora. Antes que eu levantasse, ele já me deu um chute na costela. Fiquei sem ar. O outro veio se aproximando, os dois começaram a revirar meus bolsos. Levaram meu celular, minha carteira, até a corrente do pescoço. Um deles ainda riu, falando que eu era bobinho demais para estar naquele lugar. A mulher só ficou parada mais longe, encostada no carro, olhando tudo acontecer sem dizer nada. Um deles perguntou para ela se já dava para ir. Ela só respondeu: "Acaba logo aí, tá demorando." Eles me arrastaram para o mato do lado da estrada. Achei que eu ia morrer ali mesmo. Um deles puxou alguma coisa da cintura. E por um segundo eu achei que era uma arma. Mas era só um pedaço de ferro. Mesmo assim, doeu como se fosse. Fiquei um tempo ali no chão sem conseguir me mexer direito. Tava doendo tudo. A cabeça girando. Só escutava o som dos grilos e do mato se mexendo com o vento. Tentei levantar e caí de novo. Consegui rastejar até o canto da estrada. Me encolhi ali, tremendo, esperando alguém passar. Demorou. Deve ter sido mais de 1 hora até um carro pequeno parar. Um senhor desceu assustado quando me viu. Mal consegui explicar, só pedi ajuda. Ele me levou até o hospital da cidade. Fiz exame, levei ponto e o médico ainda disse que tive sorte de não ter levado uma pancada na cabeça. Registrei boletim, dei depoimento, mas falaram que casos assim são difíceis de resolver. Gente atraída por aplicativo, levada para longe, sem provas, sem câmera. Nunca mais vi ou ouvi falar dela. Desde então, nunca mais entrei em aplicativo nenhum. E nem confiei em sorrisos rápidos de novo. Tudo começou com uma mensagem no Tinder. O papo era bom, ele parecia normal. Até me pedir para ir até a casa dele num lugar meio afastado. Contra o bom senso, eu fui. Mas juro, se eu soubesse o que ia encontrar lá, jamais teria aceitado. Meu nome é Renata, tenho 27 anos. Trabalho com atendimento ao cliente numa empresa de São Paulo. Minha vida é bem normal, nada fora do comum. Moro sozinha num apartamento pequeno. E como a maioria das pessoas, passo mais tempo no celular do que gostaria de admitir. Especialmente à noite, quando o silêncio do apartamento bate forte. Foi numa dessas madrugadas, sem sono e rolando o feed, que comecei a mexer no Tinder. Não estava procurando nada sério, só distração mesmo. Aí apareceu o Lucas. Perfil bem feito, fotos boas, aquele tipo de cara que parece mais bonito do que devia. Trocamos umas mensagens rápidas e ele puxou o assunto de um jeito diferente, sem cantadas forçadas. Fiquei curiosa. A conversa foi evoluindo durante alguns dias. Ele dizia ter 31 anos, morava em uma casa num bairro mais afastado, chamado Jardim Vale Azul. Nunca tinha ouvido falar, mas pesquisei e parecia existir mesmo, só um pouco mais longe do centro. Ele dizia gostar de filmes de suspense, caminhadas no fim da tarde e comentou que curtia cozinhar. Tudo dentro do esperado. Nenhum sinal vermelho de cara. Depois de uma semana de papo, ele sugeriu que a gente se encontrasse. Mas ao invés de marcar em algum lugar público, ele disse que preferia receber em casa. Falou que era mais reservado, que não curtia bares nem restaurantes. Eu até brinquei dizendo que isso era meio suspeito. E ele respondeu com aquele emoji rindo e disse que entendia, mas que me deixaria super à vontade. Na hora, fiquei em dúvida. Mas ele foi tão gentil, educado e passou tanta calma que decidi dar uma chance. Combinei de ir até a casa dele no sábado à noite. E foi aí que tudo começou a sair do normal. No sábado à noite me arrumei sem muita empolgação. Botei uma calça jeans, uma blusa preta básica e prendi o cabelo. Nada demais. Peguei o carro por volta das 7h30. O endereço que ele mandou ficava a uns 40 minutos do meu apartamento. Conforme fui chegando mais perto, o clima começou a mudar. O caminho até o tal Jardim Vale Azul era esquisito. Depois de sair da área urbana, comecei a pegar umas ruas mais vazias, com poucas casas e pouca iluminação. Fui ficando tensa, mas tentei manter a calma. Pensava comigo, deve ser só um bairro mais novo, mais afastado, normal. Só que conforme eu entrava mais, os postes de luz iam sumindo. Tinha umas áreas de mato dos dois lados e as ruas eram mal asfaltadas. O GPS mandou virar numa rua de terra. Fiquei parada um tempo antes de seguir. Olhei em volta e não vi ninguém na rua, nenhuma alma.
Só uma sequência de casas com muro alto e portão fechado. No final da rua, vi uma casa com o número que ele tinha me passado. Estacionei em frente e mandei mensagem avisando que tinha chegado. Ele respondeu na hora dizendo para eu entrar que o portão estava destrancado. Achei estranho, mas fui. Abri o portão devagar. A casa tinha uma garagem coberta do lado esquerdo, com um carro escuro parado. Não me aproximei muito. Fui direto para a porta da frente, que ele já estava abrindo quando cheguei perto. Ele sorriu, parecia tranquilo, vestia uma camiseta branca e calça de moletom. Me cumprimentou com um beijo no rosto e disse para eu ficar à vontade. A casa por dentro era bem simples, pouca coisa na sala. Sofá escuro e uma televisão desligada. A gente sentou no sofá e começou a conversar. Ele foi simpático, ofereceu uma bebida, mas recusei. Falei que preferia um copo d'água. Ele riu, disse que era uma boa escolha e foi até a cozinha. Aproveitei para dar uma olhada mais geral na sala. Era tudo limpo até demais. Não tinha nenhum objeto pessoal, nenhuma foto, nenhum enfeite. Parecia uma casa montada às pressas. Ele voltou com a água e se sentou de novo. Conversamos mais um pouco, mas o clima já estava meio estranho. Ele fazia umas perguntas aleatórias do tipo: você mora sozinha? Seus pais ainda moram por aqui? Costuma avisar alguém quando sai à noite? Na hora tentei encarar como curiosidade boba, mas agora vejo que eram perguntas bem específicas. Depois de uns 15 minutos, ele se levantou do nada e disse que ia pegar algo para mostrar. Sumiu por um tempo para o fundo da casa. Fiquei ali sozinha no sofá, ouvindo um barulho fraco de porta rangendo lá dentro. Peguei o celular e vi que o sinal estava ruim. Mal carregava o WhatsApp. Quando ele voltou, estava com uma caixa pequena na mão. Abriu e mostrou umas câmeras antigas. Disse que curtia filmar coisas, tipo documentários, entrevistas, essas coisas. Não entendi muito bem, mas fingi interesse. Ele perguntou se eu toparia ser filmada um dia desses, tipo um bate-papo informal. Achei esquisito, mas sorri amarelo e desconversei. Pouco depois pedi para usar o banheiro. Ele apontou para a porta do corredor. Fui andando devagar e enquanto passava pela garagem, que dava para ver por uma janela lateral no corredor, vi o carro dele estacionado lá. Só que uma coisa me chamou a atenção. O carro estava com o banco do passageiro reclinado e em cima dele tinha uma corda enrolada. Ao lado vi uma máscara preta de pano, tipo aquelas que cobrem o rosto inteiro, um par de luvas pretas e uma câmera apoiada no banco de trás. Tudo muito bem organizado, como se estivesse pronto para uso. Tentei agir normalmente. Entrei no banheiro e tranquei a porta. Minha respiração já estava acelerada. Fiquei no banheiro uns bons minutos tentando organizar os pensamentos. O que eu tinha visto no carro não era normal. Quem anda com corda, máscara e câmera dentro do carro? Não era coisa de alguém que só queria um encontro casual. Meu coração estava disparado. Lavei o rosto para tentar disfarçar o nervosismo. Respirei fundo e saí, tentando parecer calma. Voltei para a sala e ele estava parado, me esperando no mesmo lugar. Me perguntou se estava tudo bem e eu disse que sim. Só tinha me sentido um pouco mal e que ia precisar ir embora mais cedo. Ele deu um sorriso meio sem graça e disse: poxa, achei que a gente ia conversar mais. Respondi que era melhor a gente combinar outro dia. Ele concordou, mas dava para ver que ele estava incomodado. Fui em direção à porta, mas percebi que ele não tinha trancado só o portão da rua. A porta da casa também estava trancada por dentro, com uma chave. E a chave estava no bolso dele. A tensão aumentou. Fiquei parada, tentando manter a calma. Falei de novo que precisava ir, dessa vez com mais firmeza. Ele hesitou, olhou para mim como se estivesse avaliando alguma coisa, e então enfiou a mão no bolso e tirou a chave. Entregou com um sorriso esquisito, dizendo: relaxa, não precisa ficar nervosa assim. Você está segura aqui. Peguei a chave, agradeci e saí andando o mais rápido que consegui sem correr. Quando passei pelo carro de novo, não consegui evitar de olhar de novo para dentro. Agora, além da corda, da máscara e das luvas, tinha uma garrafinha com algo que parecia ser álcool. Foi ali que eu soube que se ficasse mais 5 minutos naquela casa, alguma coisa muito errada ia acontecer. Assim que abri o portão da frente, saí andando rápido até o carro. Meus dedos tremiam tanto que demorei para conseguir colocar a chave na ignição. Enquanto tentava, olhei pelo retrovisor e vi ele parado na porta da casa com os braços cruzados. Não sorria mais, só me observava, parado,
como se estivesse esperando alguma coisa. Consegui dar a partida e saí cantando pneu. O coração parecia que ia sair pela boca. Nem olhei para trás. Só queria me afastar dali o mais rápido possível. Quando cheguei na rua principal, com sinal de celular voltando, parei num posto de gasolina mais adiante e fiquei uns minutos dentro do carro, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Comecei a pensar em tudo o que poderia ter dado errado. Se eu não tivesse visto o que estava no carro, se tivesse aceitado a bebida, se não tivesse insistido para ir embora, era como se tivesse escapado por muito pouco. Peguei o celular, abri o Tinder e bloqueei aquele cara. Voltei para casa me sentindo zonza. Tranquei tudo, fechei as janelas e fiquei a noite inteira acordada. No dia seguinte, fui até a delegacia. Fiz um boletim de ocorrência. Expliquei tudo o que tinha acontecido. Eles ouviram, anotaram, mas no fim das contas, disseram que não tinha como fazer muita coisa, já que não houve crime, e eu saí ilesa, sem nome completo, sem CPF, sem nada que identificasse de verdade o cara. Nem o endereço era registrado no nome dele. Fiquei dias sem conseguir dormir direito, porque eu sabia que aquele encontro não era só estranho, era uma armadilha. Depois daquele dia, deletei o Tinder. Apaguei todos os outros apps de encontro também. Mudei minha rotina. Passei a evitar sair à noite sozinha. E sempre aviso alguém para onde estou indo. Pode parecer exagero, mas quem já sentiu aquele medo real entende. Durante semanas, tive a sensação de estar sendo observada. Às vezes, escutava barulhos no corredor do meu prédio de madrugada. Cheguei a acordar com o interfone tocando, sem ninguém falar nada do outro lado. Pode ter sido só paranoia, eu sei. Mas depois do que vivi, não tem mais como confiar 100% nas coincidências. O rosto dele ainda aparece na minha cabeça às vezes. A expressão calma demais. As perguntas que só hoje fazem sentido. O jeito como tudo estava preparado, como se ele já tivesse feito aquilo antes. E o pior é pensar que talvez eu tenha sido só mais uma que escapou. Só mais uma que teve sorte. Porque até hoje, ninguém nunca descobriu quem era de verdade aquele homem. Nem onde ele foi parar depois. E toda vez que alguma amiga me conta que vai encontrar alguém da internet pela primeira vez, eu sinto meu estômago virar, porque eu sei como essas coisas começam. Só com um match, só com uma conversa aparentemente inocente. E às vezes, tudo pode acabar em uma tragédia. Se eu tivesse pego um Uber, nada disso teria acontecido. Mas achei que não tinha problema, já que ele se ofereceu para me deixar em casa. Tava tudo indo normal, até a gente parar num posto vazio. Eu ainda não sabia, mas era ali que tudo ia começar. A gente se conheceu no Tinder e conversou por umas 2 semanas antes de marcar algo. Ele se chamava Bruno, dizia que morava em São Paulo, trabalhava com edição de vídeo e gostava de filme antigo. Parecia normal. Me tratava com respeito, não forçava papo e nem mandava gracinha. Combinamos de jantar num restaurante pequeno perto do centro. Ele foi simpático, me ouviu bastante, riu das minhas histórias. No fim da noite, ele se ofereceu para me deixar em casa. Pensei em chamar um carro de app, mas aceitei. Tava tudo tranquilo, parecia um cara confiável. Entramos no carro dele, um sedã escuro, limpo, com um cheiro forte de algum desinfetante. Ele ligou o som baixo, uma playlist de rock clássico. No caminho, sugeriu de parar rapidinho num posto para comprar vinho, já que ainda era cedo. Eu hesitei, mas falei, tá, só se for rápido. O posto que ele entrou era estranho, pequeno, meio escuro, e não tinha mais ninguém abastecendo. Só um frentista sentado perto da conveniência e um cara atrás do balcão. Bruno disse que ia entrar rapidinho para pegar o vinho e perguntou se eu queria alguma coisa. Falei que não. Fiquei no carro com a porta trancada. Mexi no celular. Tinha sinal normal. Abri o WhatsApp, mandei uma mensagem para minha amiga avisando que a gente tinha parado num posto no caminho. Quando levantei o olhar, vi ele conversando com o atendente, meio rindo de algo. Só que demorou. Uns 5 minutos passaram e ele nada de voltar. Comecei a ficar inquieta. O lugar parecia mais vazio do que antes. Do nada, vi 2 homens se aproximando pela lateral do carro. Não pensei que fosse nada demais.
Mas quando percebi, os dois pararam do lado da porta do passageiro e um deles olhou direto para mim. Antes que eu entendesse o que estava acontecendo, o cara abriu a porta do passageiro e entrou direto. A porta estava destrancada. Fica calma, só transfere, ninguém vai te machucar. O outro entrou no banco de trás. Meu corpo congelou. Fiquei paralisada, tentando entender se era um assalto mesmo ou algum tipo de pegadinha. Desbloqueia o celular. Agora, falou o da frente. Mostrou algo preso na cintura. Eu não consegui nem respirar direito. Fiz o que ele mandou. Abri o aplicativo do banco, com as mãos tremendo. Tudo que tiver. Vai. Fiz a primeira transferência. Depois mais uma. Eles checavam os valores e falavam rápido, baixo, sem gritar, como se estivessem acostumados. Um deles mandou: deixa o celular no banco. Vira pro lado. Obedeci. Eles saíram do carro sem dizer mais nada. Um foi em direção aos fundos do posto. O outro cortou por trás da conveniência. Fiquei ali parada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu rosto estava molhado de suor, minha blusa grudando no corpo. Meu coração parecia que ia explodir. Menos de 1 minuto depois, Bruno apareceu com uma sacolinha na mão. Demorei, né? O cara estava me mostrando uns vinhos lá. Quando ele entrou no carro, eu me virei para ele na hora. 2 caras acabaram de entrar aqui. Me assaltaram. Ele franziu a testa. O quê? Como assim? Aqui? Agora? Sim, aqui no carro. Você não viu nada? Ele fingiu surpresa. Olhou em volta. Depois colocou a chave na ignição. Caramba! Que merda! Você quer ir na polícia? Eu só falei que queria ir embora. Comecei a chorar baixo, olhando pela janela, tentando entender como ele não viu nada. O caminho até minha casa parecia interminável. Eu estava tentando controlar o choro, mas não conseguia parar de tremer. Toda vez que ele falava alguma coisa, eu só concordava com a cabeça, sem olhar para ele. Bruno tentou manter o clima normal, como se ainda fosse só uma noite comum que deu errado. Isso nunca aconteceu comigo antes, juro. Posto vazio assim, do nada. Azar demais. Eu não respondia. Só queria chegar em casa. Mas uma coisa começou a me incomodar. Ele não perguntou detalhes. Não quis saber como os caras entraram no carro, o que fizeram, quanto levaram. Era como se ele não quisesse saber. Quando a gente chegou na rua da minha casa, ele perguntou se eu queria que ele subisse comigo. Na hora, eu travei. Não, tá tranquilo. Boa noite. Saí do carro quase tropeçando. Entrei no prédio e só respirei quando a porta do elevador fechou. Subi, tranquei a porta da minha casa e fui direto pro banheiro. Olhei no espelho. Meu rosto estava pálido, o cabelo grudado de suor, a camisa toda amarrotada. Sentei no chão com o celular na mão e abri o aplicativo do banco. As transferências estavam lá. 3 valores diferentes. Me senti uma idiota. Decidi mandar mensagem para ele. Você tem certeza que não viu nada? Ele demorou para responder. Quase 1 hora. Quando respondeu, só mandou: eu juro que não vi ninguém. Que bom que você tá bem. O tom era frio, quase automático. Como se tivesse copiado de algum lugar. Eu deitei, mas não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o olhar dos caras entrando no carro. Mas, pior que isso, era aquela sensação estranha que Bruno me causou. No dia seguinte, tentei lembrar de tudo que tinha acontecido, mas tinha um peso que não saía da minha cabeça. Não era só o assalto, era a forma como ele agiu. Tão calmo, como se aquilo fosse normal para ele. Algo ali não fazia sentido, algo que eu não conseguia explicar direito. Era uma sensação ruim, sabe? De que ele escondia alguma coisa. Não tinha provas, só um pressentimento que não me deixou em paz. Perguntei para uma amiga se ela já tinha ouvido algo sobre aquele posto. Ela falou que tinha histórias rolando, de um grupo que usava aquele lugar para fazer golpes com mulheres distraídas. Foi quando comecei a desconfiar de verdade. E se o Bruno fazia parte disso? Se ele tinha planejado tudo para me deixar vulnerável? Tentei ligar para ele várias vezes, mas o celular estava desligado. Fiquei com medo. Não sabia se devia contar para a polícia, se devia avisar alguém. Tudo o que eu queria era voltar no tempo e nunca ter aceitado aquela carona. Depois daquela noite eu fiquei mal de verdade. Não foi só o assalto, sabe? Foi perceber que o cara com quem eu estava nem ligou para mim, nem se importou. Agora, quando o celular toca com um número que eu não conheço, eu travo.
Fico olhando para a porta, com medo de ver alguém estranho chegando. Não consigo mais sair sozinha sem ficar de olho em tudo, desconfiada até do meu próprio reflexo na janela do carro. E o pior é que eu nem sei se isso vai passar algum dia. Quando aceitei sair com o Gabriel pela primeira vez, não imaginei que fosse me meter numa situação tão esquisita. Era só para ser um cinema num shopping tranquilo, final de tarde, sala quase vazia. Mas teve uma hora, no meio do filme, que eu parei de prestar atenção na tela, porque ouvi algo que me gelou inteira. Eu cheguei antes e esperei ele na frente do cinema. O Gabriel era exatamente como nas fotos. Tranquilo, bem arrumado, parecia tímido, mas educado. A gente se deu bem logo de cara. Escolhemos um filme qualquer que estivesse começando, só para ter onde conversar depois. A sala estava quase vazia, devia ter no máximo umas 6 pessoas espalhadas. Pegamos as poltronas no meio da fileira, um pouco mais pro fundo. O clima era tranquilo, a luz baixou, o som do filme começou. No início tudo parecia normal, mas foi justamente por estar tão vazio que ficou mais fácil notar que tinha algo errado. A primeira coisa estranha foi um barulho abafado vindo lá de trás. Parecia um som de arrastar ou talvez alguém se mexendo com força na poltrona. Achei que fosse alguém trocando de lugar, mas o som parou e o filme seguiu. Uns 5 minutos depois, ouvi de novo, só que dessa vez parecia mais próximo da última fileira. Como se alguém tivesse batido o pé no chão ou empurrado algo. Olhei para o Gabriel, ele nem percebeu. Estava concentrado no filme. Tentei ignorar, mas o som se repetiu, como um grunhido contido, tipo alguém tentando segurar a respiração. Não era normal. Eu fiquei um tempo tentando fingir que era coisa da minha cabeça, mas não deu. Tinha algo esquisito demais acontecendo lá atrás. Virei o rosto só um pouquinho, sem chamar atenção. No fundo da sala, na última fileira, dava para ver 2 silhuetas. Uma delas estava muito encolhida, meio afundada na poltrona, e a outra parecia inclinada por cima. Fiquei olhando por alguns segundos, tentando entender. Foi aí que percebi que não era um casal se abraçando, como pensei no início. Era uma mulher tentando se soltar. Os braços dela batiam devagar nos lados, e tinha um movimento estranho no pescoço dela, como se alguém estivesse apertando. Arregalei os olhos e cutuquei o Gabriel no braço. Cochichei para ele olhar, sem virar de vez. Ele olhou por cima do ombro bem rápido e congelou. Sussurrou: "Acho que o cara tá sufocando ela." A gente travou. Ninguém mais na sala parecia notar. Só a gente. E o filme continuava. Eu não consegui segurar. Quando percebi o que estava acontecendo, soltei um grito sem pensar. Foi alto, cortou o som do filme. "Moço!" Foi a única coisa que saiu da minha boca. Todo mundo na sala virou para trás. O cara que estava por cima da mulher levantou bruscamente. O Gabriel não pensou 2 vezes. Saiu correndo pela fileira e subiu direto na direção deles. O homem tentou fugir, empurrou uma das poltronas e disparou em direção à porta de emergência no canto da sala. O barulho da porta batendo foi alto. Algumas pessoas se levantaram confusas, mas a maioria ainda não entendia direito o que tinha acontecido. Quando o Gabriel chegou lá em cima, a mulher estava caída entre as poltronas, com a respiração fraca, segurando o pescoço. Ele ajoelhou do lado dela e começou a falar com calma, perguntando se ela estava ouvindo, se conseguia respirar. Eu desci correndo para chamar ajuda. Na porta, vi um segurança e gritei por ele. Quando ele entrou, já foi avisando no rádio. A sala foi evacuada aos poucos. E tudo que era só um encontro tranquilo virou um caos. A polícia chegou rápido. Pegaram as imagens da câmera de segurança e começaram a investigar. A mulher, depois de ser levada para o hospital, contou que conhecia o homem. Era um encontro também. Eles tinham se falado por aplicativo e resolveram assistir a um filme juntos. Só que ele sugeriu se encontrarem direto dentro da sala, na última fileira. Ela achou estranho, mas topou. Foi aí que ele começou a agir diferente. Tentou calar ela, segurando por trás. Ninguém teria percebido se eu não tivesse olhado naquela hora. A polícia puxou o ingresso dele, mas era pago em dinheiro, sem cadastro. Desde aquele dia, eu olho com mais cuidado para qualquer pessoa nova. E nunca mais entrei numa sala de cinema
com menos de 10 pessoas.